Bora lá então, meu povo. Esse aqui é um exercício bem interessante aí, né? Um exercício, como que função exponencial aparece aí no vestibular, né? A apostila colocou aqui dois exemplos interessantes, né? Durante a explicação, na verdade, durante o texto da apostila, né? Como não tem tanto espaço, ela coloca como que cai no vestibular e o próximo exercício é como que esse assunto cai no Enem, né? Mas você pode acompanhar também lá na maratona de vestibular, né? Uma série de exercícios aí que você tem de vestibular e do Enem aí, uma seleção só sobre exercícios de função exponencial, tá bom? Então, uma aplicação bancária, ela está representada no gráfico a seguir. Ela é clara, ela é uma curva aqui, né? Isso aqui não é uma reta. Ela começa no 1.000 e vai subindo. Isso aqui está em reais. Isso aqui está em meses. Importante quando a gente pegar um exercício de gráfico, a gente lê quem está no eixo Y, quem está no eixo X. O M é o montante obtido através de uma função exponencial. Então, nesse dia, né, esse Instituto Federal aí, no sul de Minas, declarou para os candidatos qual era o assunto da prova, né? Qual era o assunto dessa questão? Função exponencial. E ele deu a função aqui: montante, capital. E essa função é uma função conhecida. Essa daqui é a fórmula dos juros compostos, né? Na verdade, que é uma função exponencial, né? Tem o t lá no expoente, né? Então, C é o capital inicial e T, que nesse caso o capital inicial é quando eu comecei, não passou nenhum tempo. Então, o capital inicial está no gráfico. É esse valor que está aqui, ó. O C é 1.000, né? Então, ele quer ao final de 4 meses, né? Qual vai ser o montante, né? O montante obtido ao final de 4 meses. Cara, isso aqui bem poderia ser um exercício de juros compostos, né? Você tem aqui o montante, vai ser o seu capital, que é 1.000, a taxa, né? Mais a taxa, nesse caso a taxa é uma taxa de 10%, né? Que é 0,10, aqui eu somei mais a taxa, né? Pela fórmula dos juros compostos, e elevado ao tempo, só que o tempo é de 4 meses, né? Ó, tempo em meses aqui. Então, no dia, a única coisa que os candidatos teriam que fazer, né, que daria um pouquinho de trabalho, é fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, né? Fazer essa conta aqui, né? Que aí não tem jeito, teria que fazer na raça mesmo, né? Então, dica preciosa, faz sem a vírgula, né? Faz sem a vírgula. Então, você faz, isso aqui dá 121, né? Depois você põe a vírgula, né? Ó, tem duas casas depois da vírgula, duas casas aqui. Beleza, aí o que que eu teria que fazer? Mais uma vez, né? Eu teria que fazer agora 1,21 vezes 1,21, né? Dois desse aqui, e aqui 2 e 2, né? Então são 4, né? Estou fazendo 4 vezes, 1,21 vezes 1,21, ou 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Por aí vai. Então aí você faz sem a vírgula tal, e depois você põe a vírgula, né? Nesse caso, 4 casas depois da vírgula, né? Então, depois de montada a sua multiplicação, você multiplicaria por 1.000. Multiplicar por 1.000 é só pular 3 casas, né? E aí, o resultado final dessa conta dá R$ 1.464 é o que a pessoa vai ter ao final de 4 meses, alternativa D, certo? Nos vemos no próximo e último exercício dessa série aqui.